E aí, mais uma análise de hoje? Hoje vamos analisar BTLG11, um fundo imobiliário que é um dos maiores da Bolsa e pode ter acabado de se tornar o melhor fundo logístico da Bolsa, desbancando o queridinho HGLG11. Então vamos dar uma analisadinha como é que tá o fundo. Ele fez bastantes movimentações nesse mês, que colocou ele acima no ranking mais uma vez. Então vamos dar uma analisadinha como é que tá o fundo. Antes de ir para o relatório do fundo imobiliário aqui, vamos primeiro falar dos fatos relevantes. Ele soltou mais de 3 fatos relevantes nos últimos meses. Então, vamos dar uma analisadinha. O que ele fez nesses últimos meses que pode ter colocado ele num dos top melhores fundos imobiliários, no top 1 na realidade. Primeiro de tudo, aqui em dia 28 de outubro, agora há pouco, ele fez um contrato ali para adquirir mais um imóvel, um galpão logístico AAA. O AAA é o melhor padrão construtivo que existe. Então, se você quiser alugar um galpão logístico, esse vai ser o melhor padrão construtivo, vai ser o AAA, né? AAA, aqui em português. E aí ele foi recém-construído, 2023, então bem recente, não tem que fazer retrofit, não tem que fazer reforma, não tem que fazer nada, bem recente. E aí ele está em Cajamar. Cajamar que é a nossa Faria Lima dos galpões logísticos, né? É o coração ali, o centro dourado dos galpões logísticos, que é para as lajes, né? Para os escritórios, é o Cajamar para os logísticos, para os ativos logísticos. Tá no raio 30 de São Paulo, né? 30 quilômetros de São Paulo, que também é a área de ouro ali dos imóveis logísticos. E aí, essa compra toda aí resumiu a um valor de 165 milhões. 114 milhões foram pagos agora, né? Na data de 28 de outubro, quando ele assinou isso daqui, sendo que 93 foram pagos em dinheiro na data e 20 milhões foram pagos para que o fundo pudesse, para que o vendedor, no caso, pudesse tirar o imóvel como uma garantia. Então o que aconteceu? O vendedor desse imóvel, ele pegou uma dívida, e aí que é a Rogemark, a gente já comentou sobre isso, a Rogemark pegou uma dívida para poder comprar esse imóvel, e como garantia dessa dívida, ela deu esse imóvel. Então não tem como eu comprar o imóvel, não tem como o BTLG comprar este imóvel da Rogemark, sendo que esse imóvel está como garantia de uma dívida dela. Então o que ele fez? Ele pagou 20 milhões, que é o que acontece em toda hora quando a gente vai fazer as movimentações. É o que está acontecendo em Suno Logística, etc. Em outros fundos, inclusive vou deixar Suno Logística aqui no card. E aí, assim, 20 milhões foram pagos para poder pagar esse CRI, né, que tá essa dívida, e aí o BTLG poder passar a matrícula do imóvel pro CNPJ do fundo, né, do BTLG. E aí, 24 milhões vai ser pagos daqui 12 meses, corrigido a IPCA, e mais 26 milhões, né, quase 25 milhões aí a cada 12 meses. E aí vai ser pago lá quase no começo de 2027. Então, quase em 2027. A operação, ela foi no modelo de Sale and Leaseback. O que é o Sale and Leaseback? É o vendedor, ele te vende e aí ele aluga de novo. Então ele vendeu para você e aluga de novo para poder subir um caixa, e aí ele vai te pagando, né? Ele continua usando o imóvel, só que agora o imóvel é seu e ele é só um locatário. E aí quem tá com o imóvel locado e quem é o vendedor é a Rogemark, que foi o contrato dessa locação foi um contrato atípico de 10 anos. O atípico é quando não tem revisional, ele é um contrato que é estável, né? Todo o aluguel ele vai ser igual durante esses 10 anos. E aí a Rogemark, que é líder de utilidade doméstica e presente de decorações, de utilidade doméstica, de presentes e etc, e tem um faturamento anual de 600 milhões. Eu nunca ouvi falar, diz aqui que é dono da Wolf, da Lion, nunca ouvi falar na minha vida inteira, mas já que está aqui a gente confia no fundo, né? É a Rogemark aí que tinha um ativo de qualidade, então não é preocupação nenhuma. E aí nesse caso, o que acontece? O cap rate, depois que forem pagos todos os valores ali, depois que for pago todos os valores, o cap rate é de 10%, o que é muito bom, é muito bom. O que é o cap rate? O cap rate é justamente o valor que você recebe sobre o valor que você investiu. É a mesma ideia do dividend yield, né? Então assim, se eu paguei 165 milhões de reais para você, se o cap rate é de 10%, eu vou receber 16 milhões e meio por ano de receita, né? Só que o que a gente tem que entender é o seguinte: por que um cap rate de 10 é bom? Primeiro que a gente já está falando que você vai receber 10% ao ano, isso é maravilhoso, isso bruto, né? Agora, líquido, a gente tem que ainda tirar a taxa de administração do fundo, tem que tirar despesas e etc. Então acaba que líquido fica sobrando um 8, 9% ao ano. Então, por isso que um cap rate de 10 é bom, porque você ainda consegue pagar todos os custos que você tem e ainda sobrar um valor ali de juros, né? Porque no final disso aqui é um juros que você recebe, interessante, de 8, 9%, 7, 8, 9%, então isso ainda é bom. Quando o cap rate é de, por exemplo, 7, aí já é um negócio que você fala, poxa, investir em uma ação, por exemplo, pode trazer mais retorno do que isso, então um cap rate de 10 é muito bom, então foi uma compra muito bem feita, que inclusive o fundo fez uma emissão
de mais de R$1 bilhão, se eu não me engano, lá no meio do ano, e agora que ele está vindo alocar esses recursos, mas as alocações foram boas, ele foi estratégico aqui para mim, bater palma aqui pro BTG, porque realmente foi muito estratégico da parte dele, você fazer uma emissão quando o mercado está ok, e quando o mercado estiver ruim, aí você começa a gastar o dinheiro. Então, muito interessante o que ele fez, estratégico ou não, foi uma jogada de mestre. E aí, essa locação aí, né, a receita do aluguel, vai impactar em 0,03 centavos por cota, o que não é nada. E aí, como ele não vai pagar tudo de uma vez, né, é o famoso seller finance, né, empréstimo do vendedor, né? Você não tem que pagar ele, então ele praticamente está te emprestando o dinheiro que você vai ter que pagar para ele lá no futuro. Como a gente tem esse seller finance aqui, né, o empréstimo do vendedor, a receita, o cap rate, né, o dividend yield aí do fundo, até ele pagar, até o pagamento das 24, até o pagamento das duas parcelas aqui de 24 meses, vai ser de 12%. Então, bem legal o fundo conseguir fazer isso. No final das contas, na maioria das vezes que tem essa seller finance, você ganha num lado, então quando você compra o imóvel e aí você consegue pagar ele a prazo, né? Você consegue parcelar essa sua compra, de início é muito bom, porque você tem um rendimento, na maioria das vezes, né? Você tem um rendimento que ele é muito alto pro valor que você pagou. E aí quando você paga o valor final e aí tem a correção de IPCA nisso tudo, na maioria das vezes você sai no 0 a 0. Mas se for bem feita essa compra, tipo, eu vou te pagar a correção de IPCA, mas IPCA mais 2. Então, quando você tem algumas mudanças ali na forma como você vai pagar a correção e juros, enfim, das parcelas do imóvel, pode ser que você saia tanto abaixo do que você poderia ter comprado, porque você fez um financiamento e você vai ter que pagar mais, ou você sai no 0 a 0 ou você sai até melhor. Então depende da situação específica, normalmente você sai no 0 a 0, mas é sempre interessante você ter esses mecanismos financeiros, né? Que dia 28 de setembro, que ele traz um pouco mais de informações, foi um valor de aproximadamente R$3.000, R$3.300 por metro quadrado, nesse galpão logístico aqui, o que não é muito, tá na média aí de galpões logísticos de alta qualidade, e esse ativo fica muito bem localizado na rodovia dos Bandeirantes e na rodovia Anhanguera, né? Então, muito bem localizado, tá no raio 30 de São Paulo, muito bom, um ABL de 50 mil metros quadrados, também muito bom, construção em 2023, e algumas especificações técnicas. Especificações técnicas, ela é muito mais útil para o fundo, para o vendedor, para o comprador e para o locatário do que para a gente. Mas só para trazer mais informações aqui para vocês, o pé direito é de 12 metros. E por que o pé direito é bom, né? Pé direito, para quem não sabe, é a altura do chão até o teto. E aí, o pé direito é bom porque o ativo logístico, você vai colocar bens, né? Vai colocar produtos dentro desse ativo logístico para você poder transacionar ele de lugares, né? Você poder movimentar ele de lugares a lugares. E aí, nesse caso, quanto mais alto for o pé direito, quanto mais espaço você tiver do chão ao teto, mais produtos você consegue colocar por metro quadrado. Então, isso é muito interessante. E o piso aguenta 6 toneladas por metro quadrado, o que é uma especificação de alto nível, né? Então, você pode colocar... É porque, normalmente, esses produtos ficam em cima de estandes ou até de pallets, né? Estandes são aquelas estruturas gigantescas de metal que tem vários niveizinhos, né? Vocês já devem ter visto. E aí, o pallet, normalmente, é um pallet de madeira, normalmente, são pallets de madeira, que são aqueles tem no vídeo do Gary 11, vou deixar aqui no card também, mas são pallets, você pode pesquisar aí no Google que você vai achar, que você coloca produtos também. Então, como ele tem 12 metros, você espera que ele vá suportar uma quantidade de peso alta, porque você vai colocar muito produto, né? Em 12 metros dá para colocar muito produto, e aí são 6 toneladas por metro quadrado, com especificação de alta qualidade. Sprinklers, né? Sprinklers é aquele chuvisquinho, né? Contra incêndio que a gente viu no Gary 11 também, o vídeo tá aí no card, e aí aqui a especificação é o J4, aí eu já não vou entrar nesse detalhe, mas o Sprinklers é esse combate a incêndio, né? São 56 docas, saídas de caminhão, então bem interessante, iluminação LED e amplo pátio de manobras, né? O pátio de manobras, ele pode ser tanto da área interna do imóvel quanto da área externa. Eu acredito que ele esteja falando da área externa, tem bastante espaço aqui para você movimentar, então é um ativo de altíssima qualidade, né? Aqui ele mostra um pouco das fotos do imóvel bem bonitinho, bem legal. E aí ele mostra que tem poucos, relativamente poucos, né? Não é poucos no valor em geral, né? Poucos imóveis com a disponibilidade de mais de 50 mil metros quadrados, como é esse caso aqui do SLB. Então, é uma vantagem competitiva aí que esse imóvel tem. Aqui ele mostra, né? Tem o BTLG Cajamar 1, BTLG Cajamar 2, que é locado para sair, se eu não me engano. BTLG Cajamar locado para a Amazon. E aí tem esse aqui, que na minha opinião fica até mais bem localizado,
bem interessante a composição que ele conseguiu aqui com esses 3 imóveis. Então fica aqui na rodovia Anguera, na rodovia dos Bandeirantes, perdão, muito bem localizado, né? Então aí a gente tem aqui do Rogmac, que é varejo nas classes A, B e C de presentes e decorações, como a gente já viu. E aí aqui a gente tem como é que fica o fundo após essas aquisições. A gente vai ver isso lá no final do vídeo, mas aqui ele já mostra a ABL, tá 90% concentrado em São Paulo e 72% concentrado até o raio 60 de São Paulo, uma vacância mínima aí de 3%, só que acredito que ele esteja falando de vacância física, porque ele tem uma RMG, a gente também vai ver lá no final do vídeo, que ele tem uma RMG sobre os galpões comprados aí. E são 36 imóveis, uma ABL total de mais de 1 milhão, né? 1.300.000 metros quadrados de área bruta locável, né? E aí são 360 mil investidores e um caixa de 600 milhões. Esse caixa aqui eu não gostaria, em hipótese alguma, que ele mexesse uma vírgula desse caixa. Eu já vou comentar porque esse vídeo aqui vai durar bastante tempo, acredito eu. Então, já explico porque esse caixa aí pra mim tem que ser intocável, só que parece não ser a estratégia deles. Então, isso é um ponto de alerta pra mim. Mas, em geral, isso aqui foi uma boa compra, né? Como eu falei, uma jogada de mestre. E aí a gente tem aqui outro fato relevante, que ele recebeu aí 21 milhões da parcela de um imóvel que ele vendeu, que ele está sendo corrigido a IPCA mais 2, ele ainda tem 2 parcelas a serem pagas nos próximos semestres, então ainda vai ter um dinheirinho entrando aí de 20 milhões 2 vezes, e ele já recebeu quase 100 milhões do total dessa venda aqui, a gente já comenta um pouco mais sobre isso, mas ele só recebeu esse valor que é interessante a gente trazer também, que dá uma liquidez a mais profunda. E aqui, dia 16/08, ele soltou o fato relevante, e agora no dia 16 de outubro, então 2 meses depois, na realidade, ele agora sim comprou, né, adquiriu alguns imóveis. E aí, quais imóveis são esses? Né? Primeiro de tudo, é uma transação de 1,8 bilhão de reais. É muito dinheiro, uma das maiores transações que ele já fez, não é no único ativo, a gente já vai ver isso também quase lá no final do vídeo, mas não é um único ativo, são bastante ativos, mas junto com essa outra aquisição aqui, a gente está falando aí de quase 2 bilhões em aquisições, muito interessante isso, é um fundo que pegou bastante caixa e agora está torando de comprar ativos no momento bom de mercado, no momento que está tudo barato, né? E aí a aquisição do portfólio são 13 ativos, a gente já vai ver, só que, assim, 2 ativos representam 85% da receita e, enfim, do patrimônio e etc. Mas são 13 ativos ao total, 94% da receita vem do raio até 60 de São Paulo, né? Inclusive ele quis comprar mais imóveis no raio 60. Essa aquisição aqui é para complementar, comprar mais imóveis no raio 60 de São Paulo. Não sei por que ele trouxe essa estratégia a mais, mas, e aí a gente está falando de quase meio milhão, mais de meio milhão na realidade, de metros quadrados de área bruta locável. E aí tudo isso num valor de quase 1,8 bi. E aí a primeira parcela foi pago na presente data, 16 de outubro, de 1,150 milhões, né? Então a gente está falando aí de 1 bilhão e 150 milhões de reais e ainda tem mais 600 milhões. Então só que já é o caixa inteiro dele, né? Para ser pago 18 meses e ainda vai ser corrigido pelo IPCA. Então pode ser que isso aqui vá para 700 milhões fácil, né? E aí aqui a gente tem os imóveis, né? Eles são locados para Unilever, DHL, Nestlé, Shopee e são contratos todos com uma penalidade de rescisão antecipada muito alta. Então o que é isso, né? Essa penalidade por rescisão antecipada. Eu sou um locatário, eu aluguei o seu imóvel e eu falei que eu vou ficar aqui 3 anos. Só que aí quando dá o segundo ano eu falo que quero sair. Então eu falo, não, tranquilo, pode sair, tranquilo. Você só vai me pagar o aluguel referente aos 6 meses. Ah, mas eu não vou ficar 6 meses, mas vai me pagar 6 meses de aluguel, porque você está saindo antecipadamente. Então tem essa penalidade alta, né? Caso você saia antecipadamente. E a média do vencimento dos contratos, que é o famoso vault, do jeito que você quiser chamar, de 6 anos. E aí o cap rate é de 9,5%, que é o cap rate legal. E aí, como ele vai parcelar, né? Ele está fazendo esse seller finance, ele vai receber um cap rate no final de tudo de 9,5%, só que até esses 18 meses, até ele fazer o pagamento da última parcela, é um dividend yield aí, né, um yield, um cap rate de quase 15%. Então, muito interessante, uma compra muito bem feita, acredito eu que os vendedores também estavam que nem a Rogmac, né, apertados ali e tal, vendendo num momento ruim, estavam precisando de dinheiro, venderam por uma condição assim, que pro BTLG parece ser muito boa, né, e aí eles pagaram, e aí o BTLG falou, vou aproveitar essa oportunidade aqui e comprar com um yield aí de 15%, ativos aí na maioria deles a mais, né, ou pode ser tanto a mais, a AAA, enfim, mas todos ativos de altíssima qualidade e com yield muito interessante, e aí nesse caso, esse valor aí, que ele vai estar usando, ele vai estar saindo do caixa, do fundo, e vai estar rendendo aí 0,32 centavos por
cota. Muito interessante isso. E aqui ele comenta um pouco mais sobre as aquisições, só que eu vou deixar essas aquisições aqui, como são maiores do que a do outro fato relevante, eu vou deixar para a gente ver lá no relatório dele do mês de outubro. Perfeito? Vamos lá. Agora sim, aqui no relatório do mês de outubro, inclusive um fato muito interessante, tá? Do BTLG. O BTLG é um dos maiores fundos da Bolsa, no geral, e o BTG ele não é um administrador, gestor genial, excelente, de altíssima qualidade. Só que no BTLG ele faz um trabalho que realmente é de bater palma, diferente do que ele faz dos outros. Enfim, qualquer vídeo do BTG você pode pegar aí no canal, você vai ver que não é grandes coisas, mas esse vídeo aqui específico do BTLG, você vai ver que toda a construção do fundo é muito bem feita. E aí, nesse caso, o BTG, ele era famoso por, salvo engano, tá? Por atrasar muito os relatórios. E aí, agora, eles estão fazendo algo genial aqui no BTLG, que é tipo assim, acabou um mês, eu já te entrego o relatório daquele mês. Que normalmente você demora às vezes demora até 2 meses para ter o relatório do mês de outubro. Então, por exemplo, para eu ter o relatório do mês de outubro, tem fundo que entrega o relatório do mês de outubro em novembro, tem fundo que entrega em dezembro, e fundo que é muito ruim que entrega em janeiro. E aí não, o BTG falou, então, já que esse fundo é grande, já que esse fundo é para eu mostrar que eu sou bom, vamos entregar no mesmo dia que acabar o mês. Então, tá de parabéns aí, muito bom, o estagiário tá trabalhando depois das 18 no final do mês, né? Então vamos lá, o rendimento dele que ele anunciou foi de 0,78 por cota, e aqui ele mostra as informações, só que as informações que são as certas, a gente vai ver lá no final do vídeo, mas a gente já viu, são as que estão aqui, né? Essas informações aqui é o fundo em geral, depois de todas as aquisições dele. E aí a gente está falando aí de um valor de 4,2, e aí ele está sendo negociado a 0,92 do VP. Isso é muito interessante, ainda mais tendo um lado de avaliação agora vindo por aí para reavaliar o valor patrimonial, acredito que vai para cima do que já é hoje, acredito que vai ficar com desconto ainda maior. Então pode ser uma oportunidade. Claro que o BTLG não é um fundo muito volátil, ele não sobe muito, não cai muito, mas ele está negociando aí com desconto, tem laudos de avaliação vindo por aí, então eu acho que é uma oportunidade interessante de comprar esse fundo. E aí você me fala, poxa, qual fundo é melhor, BTLG ou HGLG? A dúvida nunca foi BTLG e HGLG. A dúvida sempre foi, eu vou mostrar aqui pra vocês, sempre foi assim, HGLG em primeiro lugar, e a dúvida sempre teve ali no top 2, top 3. Então, BTLG ou XPLG pro top 2? BTLG, LVBI, BRCO ou GGRC pro top 3? Então, assim, sempre ficava nessa dúvida. O HGLG era invencível, e aí os outros competiam entre si pro top 2, top 3. Só que, com as atuais movimentações de mercado, até pelo valor que ele está sendo negociado do VP, as movimentações, o caixa, tudo que ele está fazendo, pode ser que coloquem o fundo aí para concorrer para a par com o HGLG. Né? Ele sempre foi um concorrente, mas era sempre a sombra. Agora ele pode estar para a par com o HGLG, porque ele está realmente trazendo movimentações muito bem feitas, né? E está mais descontado do HGLG. E é mais volátil, querendo ou não, isso num momento ruim de mercado. Quando ele voltar, significa que ele vai voltar mais. Então, pode ser que o BTLG entre para concorrer de frente com o HGLG. E se a gente está falando de uma concorrência, é porque a gente não sabe o resultado. Pode ser que ele ganhe ou perca, né? Senão não seria uma concorrência, seria dada a resposta para vocês. Então, assim, pode ser que ele seja até melhor que o HGLG. Então, eu trago esse ponto aqui. Mas, assim, é um fundo aí que está pagando dividend de mais ou menos 9, 10%. 9-10%. E aí, então assim, é um bom valor, Tem 36 imóveis, né? A gente tem que corrigir esse valor. Um voucher, que é o prazo médio de vencimento dos contratos de locação de 4 anos, uma vacância financeira de 2%, que é quase nada, a gente já comenta sobre isso também. E a BL total em 1,3 milhões, né? Aqui tem que corrigir também. Aqui ele comenta de algumas movimentações, né? Recebeu 9 milhões aí de uma parcela da venda do BTLG SBC, que inclusive a gente já comenta sobre isso, mas ele vendeu o BTLG SBC para comprar o SBC1. Então ele vendeu um do lado para comprar um do lado, né? E também, como a gente já comentou, o recebimento aí de uma parcela de 22 milhões quase do BTLG Guarulhos e também dessa feira de Santana aqui, né? E aí a gente está falando aí de um lucro de quase 5,5 milhões que ainda não passou pela DRE, que pode ser distribuído aí nos próximos meses, né? No próximo semestre, na realidade. Então, a gente ainda tem esse valor aí, esse lucrinho a mais para ser entregue. Para um fundo de 5 bilhões, 5 milhões não é nada, né? Mas tem isso, tem esse ponto aí que está chegando. E aqui ele comenta da taxa de vacância de 2%, que está concentrada no ativo de Jundiaí e Cabreúva. E assim, tem ativo aqui, é um fundo com 1.300.000 metros quadrados. Tem ativo de 1.000 metros quadrados.
ele não está nem se importando com esse ativo. Esse ativo, ele deixou de existir para o fundo, porque não faz sentido. É muita coisa para você executar ao mesmo tempo. Então, um ativo de 1.000 metros quadrados fica jogado. E acaba que isso acaba acontecendo também para esses ativos de Jundiaí e Cabreúva. Embora não sejam ativos tão irrelevantes assim, mesmo assim é difícil zerar essa vacância, tanto por condições de mercado, quanto também porque isso não representa nada do fundo. Então, assim, muda nada você alocar ou não, você colocar o inquilino ou não. Então, acaba que a gente tem o pessoal que diz que não, que tem muito fundo imobiliário, toda hora surge um fundo imobiliário, tem mais de 500 fundos imobiliários, não sei o que, tem que ter menos, não sei o que. Só que o fundo imobiliário ele vai até um certo ponto em que ele consegue gerar valor para o cotista a mais do que os outros. Porque quando esse fundo tiver 10 bilhões, vai ser impossível administrar esse dinheiro todo dessa forma. A não ser que ele compre prédio na Faria Lima, né? Aí ele vai conseguir aqueles prédios de 1 bilhão. E ainda assim são 10 prédios de 1 bilhão, né? Pense nisso. Então, assim, acaba sendo difícil. Então tem um teto também. E aí, quando tem um teto, o que o BTG fala? Porra, queria investir no setor logístico, mas com o BTLG não dá. Então eu vou criar um outro fundo logístico da BTG e vou começar a tocar ele para gerar um alfa maior, vai ter um risco maior também nesse outro fundo logístico. Então acaba que isso é o que acontece com a indústria, né? Claro que não é 100% dos casos, mas você entende que para investir tem um teto. Investidores que são multibilionários, que têm fórmulas de investir, por exemplo, como o Jim Simons, que tinha um método matemático de investir, que gerava um retorno de 40% ao ano, consistente, etc. Eles são caras que não abrem esses fundos para várias pessoas porque não tem, chega uma hora que o dinheiro é tanto que não tem como você alocar ele em ativos que gerem tanto retorno assim. Então tem esse ponto que a gente está chegando quase nele, na minha visão, a gente pode estar chegando nele, que é um ponto de, é o teto, não tem mais para onde ir, não tem mais para onde fugir, é criar outro fundo menor, com mais risco, enfim, e deixar lá. Mas aí, e não tem como crescer, né? Então o gestor ele tem um teto também de ganhar. Inclusive, falando de ganhar aqui, antes de ler essa informação aqui no informe, tem a questão do caixa de 600 milhões, e tudo vai se conectar. É um grande quebra-cabeça que vai se conectar, mas aqui no informe mensal de setembro, o fundo tem 151 milhões a pagar em CRI, a gente já vai ver isso também lá no final do vídeo, só que a gente tem uma taxa, deixa eu ver aqui certinho, a gente tem uma obrigação por aquisição de imóveis de 300 milhões que ele nem comenta. No relatório gerencial. Então, assim, esse caixa dele aí eu gostaria que ele deixasse intocável, tá? Agora, assim, no BTLG Jundiaí, que representa 10% da receita, eles tiveram o preço de locação está aumentando na região, né? Uma região ali privilegiada. E aí eles estão agora trazendo esse processo de fazer a revisional dos contratos e eles acreditam que vão ter um ganho de revisional que nem teve no BTLG Hortolândia, que foi de 30%. Então imagina o fundo conseguir pegar a receita dele, que é 10%, e subir em 30%. A gente está falando aí de 13%, ou seja, a receita dele vai aumentar em 3%, que é bem interessante. Então, se ele conseguir isso aqui, vai ser um grande feito. Além disso, ele está avaliando a possível expansão de um inquilino, o que eliminaria a vacância desse ativo aqui, né? Como a gente viu, é o único ativo vago, é um dos únicos ativos vagos. E aí, por fim, tem a recorrência, né, da inadimplência da VIP Logística. Então, a VIP Logística que está lá em Cabreúva, ela não está pagando, simplesmente não está pagando o aluguel. E aí, o BTG falou, a gestão está considerando rescindir o contrato, então não tem mais contrato, e entrar na justiça para recuperar esses valores devidos aí. E aí, sobre a questão de alocação do capital, teve essa compra de 1.7 bi, né, quase 1.8, e aí com as aquisições recentes, o fundo passa a ter 600 milhões em caixa, e aqui é uma parte que me pegou, é um fundo assim que fez boas compras, é um fundo de altíssima qualidade, estava no top 2, pode ir para o top 1, assim, bem executado tudo aqui dentro. Só que isso aqui é um sinal de alerta grande para mim, que é grande não, mas é um sinal de alerta importante. Uma parte desse montante, ou seja, quase 300 milhões, será destinados a cobrir obrigações do dia a dia, pendências de vendas, ou seja, custos, né? E para capitalizar novas aquisições. Eu não gostaria. Eu gostaria que, claro, custos ele vai ter que pagar, mas ele colocar aqui para capitalizar novas aquisições, eu não sei se é interessante. Eu gostaria que esse caixa ficasse intocável, porque ele comenta ainda aqui que é importante destacar que deste caixa o fundo possui 185
milhões a receber, ou seja, tem quase 200 milhões a receber de vendas que ele fez e estão parceladas também. Então ele tem 185 milhões, só que esses 185 milhões também são de contas a pagar que o fundo tem, né? Então, ficar ligado em relação a isso. A gente já comenta, quando chega na parte de alavancagem a gente comenta sobre tudo isso. E aí, eles dizem que em um momento de mercado como o atual é essencial ter liquidez para aproveitar oportunidades únicas, o que eu concordo, mas agora a liquidez já se foi. Agora você já está com parcelas a pagar, então lembre disso, né? Não saia gastando dinheiro e quando tiver que fazer uma emissão, quando tiver que pagar uma dívida ou um parcelamento, ter que vender imóvel ou ter que fazer emissão e não dar certo. Então, eu gostaria que esse caixa ficasse um pouco mais intocável, mas não me parece ser o que eles estão fazendo. E aí, eles dizem que o trabalho aí da 13ª emissão já foi majoritariamente concluído, e aí agora eles estão focados em buscar melhores oportunidades, né? E aí, o dinheiro que está em caixa, que são esses 600 milhões aqui, está alocado em um CDB, um produto de liquidez diária de 116% do CDI. E aqui a gente tem a DRE, eu achei ruim, tá? A DRE não, a composição por resultado, eu achei ruim a forma como eles mostram os números aqui, tanto aqui quanto aqui na DRE, achei ruim, mas enfim, a receita financeira dele, que era o valor que estava em caixa, né? Então é o que está representando boa parte do rendimento do fundo aí nos últimos meses, né? Era um valor bem alto em caixa no final das contas. E a receita imobiliária, e aí você pode ver, agora que ele gastou todo o dinheiro em caixa, agora que ele já usou quase uma parte do dinheiro em caixa, a gente poderia falar, poxa, então o dividendo ele vai para 0,64, só que ainda tem o 0,32 da compra de 1 bilhão que a gente viu para entrar. Então a gente tem uma queda na receita financeira que vai ter nos próximos meses, mas vai ter também um aumento na receita imobiliária. E aí a reserva dele, ele comenta na DRE a reserva, então a gente já viu isso também lá. E aí o resultado, ele dá um guidance que os resultados dos próximos meses aí vai ficar entre 0,74 e 0,8, que é uma coisa legal. Aqui na DRE, que eu também não achei legal a forma como ele mostra, a receita nesse mês foi de 19 milhões quase, e teve uma despesa, a maior parte da despesa foi 1 milhão e meio, né? Que a maior parte da despesa foi com a comissão da venda lá que a gente comentou. Cadê? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Foi dessa venda do BTLG Guarulhos, né? Então, acredito eu que tenha sido disso. Mas foi de uma venda que agora ele recebeu a parcela, então acredito que foi do BTLG Guarulhos mesmo. Então foi a maior parte da despesa, então é uma despesa que não vai se repetir nos próximos meses, né? E aí teve uma receita aí, né, que é o que ele comentou, de lucro de 9,1 milhões, e aí a gente finalizou, aqui o rendimento em caixa, né, e a gente finalizou com um resultado de 34 milhões, agora ele distribuiu um pouco menos do que teve de resultado, e aí juntou um pouquinho mais em caixa. Hoje ele tem em caixa 0,05 por cota, o que não é nada. Só que a gente tem um lucro projetado aí de vendas em curso de 51 milhões, então pode trazer um dinheirinho a mais para o fundo também. Acredito eu que não seja muito difícil manter o patamar de distribuição, então sobre esse ponto tá bem tranquilo, né? A receita dele tá tranquilamente mantendo aí o patamar de distribuição, né? Ele fala aqui que não costuma falhar no guidance dele, e realmente não acredito que seja um ponto de tão alta tensão assim, né? E aí 10% da receita tá no açaí, como é um fundo gigante, né, com vários imóveis e tal, a receita é bem pulverizada, o maior locatário é o açaí, que é 10%, depois Amazon, 7%, Ambev, 7% também, Braskem e BRF também representando 7%, 6%, então assim, nada, né, tipo assim, se um locatário é esse aí, tá bem tranquilo, não tem essa dor, e são locatários de boa qualidade, né, então não vai dar que nem a VIP Logística lá que vai parar de pagar e foda-se, né, ele vai, acredito eu que são empresas que tem muito a perder aí, tem bastante patrimônio, né. Aí aqui ele mostra aqui dos maiores imóveis de valor patrimonial e receita de locação, que é o BTLG Mauá e o BTLG Cajamar 2. E aqui a gente tem o prazo de vencimento médio dos contratos, que é de 4,3 anos, né? A maior parte ali para 2028, para vencer em 2028, metade para vencer em 2028. Então, tá bem tranquilo em relação a isso. Só um ponto aqui, que aqui dá para ver o BTLG Jundiaí, né? Que foi um imóvel que ele comprou recentemente por quase 1 bilhão de reais. Eu acredito que foi uma das grandes compras do mercado financeiro, se eu não me engano. Então teve o BTLG Jundiaí, eu acho muito bonito, né? Ele tá num campo verde aqui, acho bem legal essas fotos aqui. Mas prosseguindo aqui no nosso discurso, a gente tem aqui os inquilinos por setor, então dá para ver que é bem diversificado também, isso daí não é nenhum ponto de preocupação, está em logístico, aí outros representa, a segunda maior parte está em outros, aí e-commerce, varejo bem tranquilo também. A tipologia dos contratos, 30% atípico e 70% típico, então a maior parte ali atípico, mas é uma divisão bem interessante também. E aqui, embora 30% seja
atípico, que aí ele mostra aqui, né, o tipo de multa, que é 31%, mesmo valor aqui do 32%, embora a maior parte seja típico e 30% seja atípico, a gente também tem multas muito altas nos contratos típicos. Então, a gente pode ver que quase a maior parte desses 68 aqui, 47, são multas de 4 a 12 vezes o aluguel, caso o inquilino saia do imóvel. Então, isso é bem interessante. A vacância aí, como eu falei, né, ela segue em 2%, porque é bem difícil, é bem relevante para o fundo conseguir fazer essa alocação. A liquidez também não tem muito o que falar, porque esses números estão errados, né? Então, a gente tem um caixa de... A gente já fala isso sobre no final, né? Mas aqui na liquidez, é a alavancagem que ele diz, né? A gente tinha um caixa de 1,9 da emissão dele, quase dobrou o patrimônio do fundo, né? Interessante isso. Só que esse 1,9 aqui já foi gasto 1,2 mais 1,5, então já dá 1,3. E aí é o que ele falou, né? Sobrou ali no final das contas 600 milhões em caixa e ainda tem uma alavancagem de 150 e mais alguns valores. A gente já fala sobre isso, mas só para você ver como é que tá apertado, né? Hoje o caixa todo dele é 600 milhões. Menos a alavancagem, a gente está falando de 450 milhões de caixa livre, sem contar com aqueles 350 milhões que a gente viu de valores que ele tem que pagar, que ainda não conta com 600, nem com os outros 50 milhões que ele tem a pagar das duas aquisições que ele fez. Então, tá bem preocupante esse ponto, se o fundo gastar mais de 600 milhões, porque ele ainda tem valores a receber também. E aí, no final, ele vai sair no 0 a 0, só para adiantar para vocês. No final, ele sai no 0 a 0 se ele não gastar esses 600 milhões. Se ele gastar esses 600 milhões, aí a gente já está falando que ele não vai ter dinheiro para cumprir com as obrigações, e aí vai ter que arranjar esse dinheiro de algum lugar. Vai ser impossível de arranjar esse dinheiro? Não. Vai ser difícil para arranjar esse dinheiro? Também não. Mas é um ponto de atenção que você já tem que ficar alerta em relação a isso também. E aí ele diz que costuma desinvestir, né? Ou seja, vender, reciclar o portfólio de 12% a 15% do seu patrimônio para gerar lucro e, enfim, fazer a reciclagem de portfólio. E nos últimos 3 anos já vendeu 700 milhões, lembrando que era um fundo aí que há pouco tempo atrás tinha 2, 3 bilhões de patrimônio líquido, né? Então, só ficar esperto em relação a isso, que não é 700 milhões de 500 bilhões, de 5 bilhões que ele tem hoje. E aí, tem mais 500 milhões de vendas no pipeline, né? Então, interessante isso daqui. Se ele conseguir vender isso daqui, aí aquele caixa ali, a gente já está falando de uma situação que vai ficar mais tranquila, né? E aí ele fala que tem conseguido vender os imóveis a 26% a mais do valor de loja. Então isso é bem interessante, bem legal ele trazer essa informação. Demonstra aí que eles estão conseguindo fazer boas vendas. O número de cotistas segue aumentando. Isso aqui sim, eles tinham que plotar, né? Tinham que fazer um gráfico que nem esse aqui, uma curva exponencial indo para cima. Muito interessante o tanto de cotista que tem entrado, né? Demonstrando que muitas pessoas estão se interessando, porque às vezes é um dos melhores fundos logísticos que a gente tem aqui. E aí ele mostra que os ativos, né? A gente tem um raio 30, que é a área dourada, como a gente comentou ali, onde está os melhores galpões logísticos, com os preços metros mais altos, e a área, a raio 60, que também segue essa mesma ideia, né? O raio 30 é mais alto, o 60 é meio a meio, 90 já é valores de locação e de metro quadrado mais baixo, e aí mais de 90 a gente está falando aí de valores de metro quadrado bem baixos, né? Então a gente tem o coração do setor logístico, tá? No 30 quilômetros de São Paulo. E aí ele mostra aqui a porcentagem da receita, né? A gente está falando aí que 7 imóveis representam 40%, então no raio SP30, e 2 imóveis representam 13%, então no raio SP60. Inclusive, com as novas compras que ele fez agora, isso aqui vai aumentar, né? Vai ficar mais focado em... Vai ter um aumento aqui na exposição a SP60, né? E aí aqui ele comenta, são muitos imóveis, né? A gente vai passar um pouco por cima, mas eu vou comentar sobre eles, né? A gente tem o BTLG Cajamar 1 aqui, bem interessante, um imóvel bem bonito, Cajamar 2 também, que fica ali do lado, né? Acredito que seja esse aqui, ó, esse imóvel bem aqui, onde eu estou passando a seta em cima, seja o Cajamar 1, então fica um do lado do outro, bem legal. O BTLG Campinas, bem grande também, a gente está falando aí de quase 100 mil metros, acho que é o maior imóvel do fundo até o atual cenário, até o atual momento, 100 mil metros quadrados e ainda tem mais 74 para expandir, então bem interessante o BTLG Campinas aqui, o potencial dele. Tem o BTLG Mauá também, que também tem um potencial de expansão, uma BL potencial aí de quase 90 mil metros quadrados, então interessante também. E aqui tem o BRF, Fortaleza, bem bonito como é que ele é feito, né? E tem o Natura. O Natura, bem bonito também, muito bonito. Todos ativos de altíssima qualidade, A+, Triple A's, alguns. Então, assim, bem legal. Esse aqui da Natura, ele tem uma participação através de um fundo de investimento imobiliário, então não é 100% dele. E aí, a gente tem também os ativos que ele está desinvestindo, né? Esse aqui que estava em desenvolvimento, que era o BTLG SBC. O Ambev Santa Luzia, é porque você vê que é pequeno, né? A metragem quadrada deles aqui, então não vale a pena você ficar esquentando a cabeça com isso. É que nem esse imóvel aqui, ó, 1.500 metros quadrados, Dengo FL.
Não muda nada. Se esse imóvel pegar fogo, explodir, cair um meteoro em cima dele, não muda nada. Muda nada. E a gente tem também o BTLG Guarulhos, né, que fica lá em Guarulhos, inclusive é um dos CRIs ali, que tem num fundo imobiliário que a gente analisou agora há pouco. Não vou me lembrar de cabeça agora, mas no BTHF, nessa parte aqui, logística de Guarulhos, tem um CRI do BTHF, que é tipo 20% do BTHF. Então, vou deixar o vídeo aqui no card também do BTHF, se você quiser assistir. Mas, Guarulhos, então, enfim, e aqui ele tinha 25%, né? Mas, comentando um pouco mais sobre a alavancagem, agora sim, a gente tem a maior parte das dívidas com a taxa legal, foi bem feita essa dívida, né? Você vê que tem fundo com dívida bem pior, IPCA mais 6 quase, então tá bem tranquilo. A multa, se você quiser pagar adiantado, é bem tranquilo também. É ruim que tenha, mas também tranquilo, né? Você não vai pagar adiantado. E aí, a gente tem aqui o vencimento em 2029, 2031, então tá também tranquilo em relação a isso. A alavancagem, aqui ele não mostra, né? Aqui ele só mostra a alavancagem dos CRIs. Só que a gente tem que lembrar, tem 321 milhões a serem pagos de parcelas. Aí a gente ainda tem 150 milhões em CRI. Aqui a gente já está falando de quase 500 milhões. Aí a gente ainda tem 600 milhões dessa compra aqui e mais 50 milhões dessa compra aqui. O fundo tem para receber 200 milhões mais ou menos. E hoje ele tem caixa... Hoje ele tem caixa 600 milhões, mais 200 milhões a receber. A gente está falando de 800 milhões. Só que a gente tem que lembrar que ele tem 800 milhões, porque ele tem 600 milhões em caixa e mais 200 milhões a receber. Só que disso tudo aí, a gente tem que tirar os 600 milhões de lá, os 50 milhões daqui. No final, dá quase 1 bilhão de dívida para 800 milhões de caixa, de valores a receber mais caixa. Então, assim, é um fundo que hoje ele está numa situação um pouco mais apertada, vendendo alguns imóveis ali e recebendo algumas parcelas, ele fica numa situação mais tranquila, fique no 0 a 0, mas é por isso que eu falo do caixa, eu gostaria que ele ficasse intacto. A não ser que o fundo conseguisse realmente vender aqueles 500 milhões ali, aí já ficaria numa situação mais confortável. Mas enfim, de toda forma, só precisa você ficar ciente em relação a isso, né? Ele tem quase 1 bilhão a valores a pagar, tudo bem que são valores que são 2027, 2028, mas de toda forma ele tem quase 1 bilhão em valores a pagar e tem 800 milhões em valores a receber mais caixa. Então, fica ciente em relação a isso. Deve estar faltando alguns números nessa conta aí, mas acho que são números relevantes. Se você souber, porque é muito número aqui, mas essa deve ser a conta principal. Essa é a conta principal. Se você lembrar de algum outro número que tem nessa conta envolvida, pode deixar aí nos comentários. E aí aqui, aquele lá do fato relevante, né? Ele comentando um pouco mais os ativos daquele fato relevante de 1.7, de 1.8 bi. Vamos começar um pouco mais sobre eles, né? Aqui ele mostra dos ativos, o BTLG Louveira e o BTLG Itapevi, que são os que mais representam, né? 85% tá nesses dois imóveis aqui. O BTLG Louveira, ele é o imóvel que representa 63%, porque é um complexo, né? É um complexo, então a gente tem vários imóveis, vai até, são 9 imóveis, e aí esses 9 imóveis que tem uma BL de 361 mil, representam 63% da receita, e o BTLG Itapevi, isso aqui deu 1 bilhão, tá? Só isso aqui deu 1 bilhão. E aí a gente tem o Itapevi, que representa 20% da receita, que é esse imóvel aqui. E também tem o SBC1, que ele está vendendo o SBC para comprar o SBC1, interessante, que também esse aqui representa 11% da receita. E aí aqui, a maior transação imobiliária da história desse FII, porque são vários imóveis, né? Não é só um imóvel só, e 17 locatários, e aí desses 17 locatários, tem o ponto de atenção que vai mudar, né? A gente já fala sobre isso, mas vai mudar, porque se os maiores locatários eram Açaí e Amazon, agora vai mudar, porque a gente está falando aí de novos locatários entrando, né? E aí a gente tem no BTLG Swap, que a gente não tem a foto aqui, a gente pode ver mais à frente, tem uma renda mínima garantida, ele tem 50% de vacância, é um imóvel que não vale praticamente nada, mas ele tem 50% de vacância e tem uma renda mínima garantida que não representa nada, mas só é interessante você ficar sabendo disso também. E aqui ele mostra, né, os ativos que ele já tinha e as novas aquisições. As novas aquisições, o complexo BTLG, ele fica lá em Louveira, que fica perto de Itupeva e de Campinas. Então fica perto de Campinas, na rodovia, perto da rodovia dos Bandeirantes também. Então, assim, uma localização ok, legalzinha, né? Eu não vou dizer boa, vai, é uma localização boa. Não é uma localização excelente, né? Mas é uma localização bem legal, boa, nota 7. Mas ele fica aqui em Louveira, e aí no raio 60 de São Paulo, mais perto de Campinas, né? Então, de regiões ali mais longe do centro de São Paulo. E aí tem o Itapevi e o SBC que ficam já no raio 30. Aqui ele comenta do Louveira, né? Mais de 60 km de São Paulo, perto de Campinas, perto da rodovia a Bandeirantes e a Anhanguera também.
E aí é o Louveira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E os maiores é o Louveira 1, que é o que a gente viu aqui na foto. Esse aqui, Louveira 1, é bem grande, né? Dá pra ver aí. Inclusive é o que tá na thumb. E o Louveira 5 e 6, que são esse conjuntinho aqui. 5, 6 é esse conjuntinho aqui, que são os que representam a segunda maior parte. Não, mentira. O 8, esse aqui, é o que representa a segunda maior parte, aí a terceira maior parte no 5 e 6. E aí, ele comenta que é uma locação estratégica, e como está ali em Campinas, né, ali perto de Louveira, Campinas, a gente está falando de uma ocupação média de 90%, ou seja, uma vacância de menos de 10%. Interessante ele comentar sobre isso, e como são ativos grandes, enfim, eu acho que não vai dar dores de cabeça para o fundo em questão de qualidade, né? Aqui dá para ver, são 9 ativos com 10 inquilinos e um bom risco de crédito. Então tem o Louveira 1, aí tem o Louveira 5 e 6, que é esse aqui, que é a terceira maior posição, e o Louveira 8, que é esse aqui, 73 mil metros quadrados, alocado principalmente para Shopping, né? Bem grande também. E aí sobre o BTLG Itapevi, que é dentro da compra ali de 1.8 bi, é o segundo maior, ele já teve um retrofit interessante, né? Então ele é um imóvel que teve um retrofit recente. Retrofit é uma reforma, né? Na ordem de 205 reais por metro quadrado. Então, como ele já fez um retrofit, é bom porque você não vai ter esse custo no futuro, né? No futuro próximo, no futuro próximo, né? Então ele já está com o retrofit feito, já está tranquilo para alugar, porque quando o imóvel vai envelhecendo, você tem que fazer uma reforma nele, aí às vezes isso acaba atrapalhando um pouco o inquilino, enfim. Mas isso aumenta o preço do metro quadrado, porque é um ativo agora de melhor qualidade, com a reforma e tal. Então é interessante você pegar imóveis que estão recém retrofitados, né? Que é o que ele comenta aqui, é só aqui no de Itapevi, são 131 docas. O vídeo do Gary o vídeo do Gary 11 está no card, mas assim, docas são essas saídas de caminhão aqui, ó. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 131 saídas de caminhão. Você entende que para ter 131 saídas, docas de caminhão, a gente está falando de todo um ecossistema para que os produtos cheguem nesse caminhão? Então, assim, são quase 130 ecossistemas separados, segregados. Entendeu? Pra mim isso é fantástico, né? A gente fala um pouco mais sobre isso no Gary 11, um vídeo de 40 minutos. E aí a gente também tem esse outro imóvel aqui, que é o SBC1, que a gente é o terceiro maior aí, né? Que tem 5 anos e tá recém-retrofitado, com investimento de R$1.300 por metro quadrado, então bem alto, e é um ativo climatizado, então ele tem uma regulação de temperatura boa. Muito bom ele pegar imóveis assim retrofitados, claro que ele paga um pouco mais caro, mas também não tem que fazer obra, e também o valor do aluguel é mais caro, então muito bom ele pegar ativos retrofitados, recém-retrofitados. E aí, aqui a gente pode ver, depois dessa aquisição, a gente ainda tem que considerar a aquisição ali de 165 milhões que ele fez da Rogemac, a gente tem que considerar isso, mas só para você ter ideia, depois dessa compra, do dia 16 de outubro, o fundo ficou dessa forma aqui, né? Os principais locatários, os principais imóveis, né? Se antes era Cajamar 1, Mauá e Campinas, agora vai ser Louveira 1, Itapevi 1, Cajamar, Mauá, Campinas, entendeu? Então vai mudar um pouquinho a ordem dos fatores aqui, além de a qualidade, ela vai diminuir a exposição à qualidade B, vai ficar 97% em ativos a mais, e aí vai sair de 85% de São Paulo para quase 90% dos ativos da receita dos ativos em São Paulo. Então, bem interessante também essa aquisição que ele conseguiu fazer. Aqui tem os números, né? Ele tinha 695 milhões de reais em caixa, e aí agora ele está com um valor menor, né? A gente vai ver esses números aqui agora no final. Aqui ele comenta sobre a Rogemac. A gente já viu aqui as fotos dos ativos, enfim, a gente já passou por isso tudo aqui. E agora sim, a gente tem esses 600 milhões em caixa. Como a gente viu, o fundo hoje ele está numa situação de caixa em que, se ele fizer qualquer gasto grande, gastar 100 milhões de reais disso aqui, já é uma situação que ele fica um pouco mais apertado. Claro que como são pagamentos de mais longo prazo, não é um aperto tipo do sono logístico que amanhã o AJ ali tá batendo na porta. Não, é uma dívida, é um pagamento, né, uma dívida mais tranquila, uma obrigação a pagar mais tranquila. Mas de toda forma, tem que ficar de olho em relação a isso. Eu não gostaria que ele gastasse esse caixa aqui, mas eu não mando no fundo, né? De toda forma, eu ficaria atento em relação a isso, como ele está fazendo muitas aquisições, é um ponto importante. Sobre BTLG, é isso na minha opinião. Pode ser que o fundo comece a distribuir mais dividendos agora, até por causa desses cap rates mais altos que ele está conseguindo, por conta do que ele estava com caixa no momento certo, fez compras em bons momentos, com um cap rate bom, conseguiu parcelar, e de toda forma, pode ser que até por ele estar sendo negociado a 0.92 do VP, ele possa trazer um resultado muito grande nos próximos meses. Então, quem sabe esse é o melhor fundo
logístico da Bolsa, desbancando o HGLG11. Então, se você gostou da análise, deixa o like, se inscreve no canal. E se você tiver tido qualquer dúvida nesse processo ou de outras coisas de fundos imobiliários, pode deixar aí nos comentários que eu respondo todos. Fechou? É isso, é nóis e